Eu vou ler com os irmãos apenas o versículo primeiro, porque já tem uma riqueza maravilhosa aqui para nós tratarmos, escolhermos esse assunto. Aleluia. E apenas o versículo 1 do capítulo 6. Acharam? Glória a Deus. Olha só, palavras de Isaías, profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vim ao Senhor assentar sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Só isso, Deus. Querido Deus, nesta manhã, tua palavra de ser exposta a Deus, esta revelação máxima possa atingir o nosso coração, possa, meu Deus, ir lá na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, Senhor, e balançar a nossa estrutura, e tirar de nós toda a incredulidade, para que a tua palavra, que é vida, que é alimento, que é sustento, ela possa surtir o efeito e trazer o resultado que nós precisamos, Senhor. Tu sabes o que cada um veio aqui nesta manhã, o propósito, a intenção. Ó Deus, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome o seu assento, amados, em nome de Jesus. Se foi para Jesus, as palmas estão fracas, e dá para melhorar. Isso, toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Queridos, o profeta Isaías inicia esse capítulo falando de um acontecimento não agradável, pelo contrário, um acontecimento que abalou a cidade de Judá, aonde ele estava naquele momento. Judá é a capital de Jerusalém, chamada naquele momento de Reino do Sul, porque Israel se dividiu. Israel e Samaria era o Reino do Norte. Jerusalém e Judá, capital de Jerusalém, naquele momento, quando as 12 tribos haviam sido dispersadas ou se dividiram. Então, o Reino do Sul, aonde este homem chamado Isaías foi profeta por aproximadamente 40 anos, nos reinados de Jotão, Acás, Ezequias e Uzias, a qual ele menciona. O que ele menciona aqui no texto logo de cara? No ano que aconteceu uma tragédia, uma morte súbita, a morte do rei Uzias. Então, que você entenda quem foi Uzias, para a gente chegar aonde precisamos de algum detalhe. E esses detalhes a própria palavra de Deus nos traz. Quem foi o rei Uzias que o profeta Isaías está mencionando, que havia acabado naquele ano? Ele faleceu, ele morreu, e a sua morte trouxe, claro, um grande luto para a nação, um momento de silêncio e de preocupação quanto ao futuro, porque este homem, chamado rei Uzias, foi um grande reformador na história de Judá. Reformador nas áreas espiritual, que é a principal, depois na área econômica, na área da finança e outras tantas. Ele prosperou em tudo que fez. Aonde está isso na Bíblia? Se você quiser acompanhar comigo, eu faço questão. A história do rei Uzias, ela inicia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Volte lá a sua Bíblia, se você quer aprender a palavra de Deus. O rei Uzias, quem foi esse homem? Está aqui os detalhes. Por isso que Isaías começa iniciando no ano que morreu o rei Uzias. Ele está dizendo: nós não esperávamos, embora a morte, a gente não quer aceitar, nunca a morte.
mas é a única certeza que temos em vida. Mais cedo ou mais tarde, um dia que quem sabe é Deus, todos nós partiremos. Mas a partida, a morte, o falecimento desse rei trouxe um silêncio tão grande na nação de Judá e uma preocupação, porque ele foi um rei que, como acabei de dizer, trouxe grandes reformas para o povo de Judá. Era um homem em que fez grandes coisas no seu reinado, porque o seu pai, Amazias, havia feito tudo errado. Glória a Deus. Era um rei idólatra, era um rei maldoso, era um rei sanguinário. Então, quando o rei Uzias assume o trono com 16 anos, ele vai buscar a Deus. Está aqui, ó, vamos lá. Segunda de Crônicas 26, 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. Estou em Segunda Crônicas 26, 3. 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Sim, porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus. No dia que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então esse jovem que chega ao reinado com 16 anos de idade, ele se entrega, porque a palavra Deus é doar-se, entregar-se, sem reserva, sem medo. Ele entra no reinado com 16 anos, não tem experiência de nada, mas ele faz a coisa mais assertiva da vida: eu vou entregar o meu futuro na mão de Deus, não só meu, mas de toda essa nação a qual eu serei líder. Eu não quero tomar nenhum passo, nenhuma atitude que seja própria da minha cabeça, fruto da minha imaginação. Eu quero colocar tudo na mão de Deus. Então ele foi buscar a Deus, e o tanto que ele buscou, Deus o fez prosperar. Os problemas deixados na gestão anterior de seu pai agora vão ser resolvidos, porque ele convoca a Deus para a nação. Ele chama a Deus de volta. Falou: Deus, eu não quero fazer nada. Eu não quero atender no meu gabinete, no meu palácio, no meu escritório aqui, conselheiros, ministros, pessoas do alto escalão, que eles tragam as suas ideias, sugestões, por mais que sejam boas, mas se não for a tua vontade, não vai funcionar. Por mais boa intenção que tenha a minha assessoria, os homens aqui, que vão estar dispostos a me ajudar no reinado, eles não têm condições de abençoar a nação. Então eu conto com a tua bênção, eu conto com que o Senhor venha nos guiar. Então ele era um homem de oração, um jovem de oração. E o versículo 6 nos informa que logo Deus entrou no negócio e Deus foi resolvendo questões de guerras contra os filisteus. O povo era muito escravizado com os filisteus. Eles plantavam, os filisteus no momento da colheita apareciam em um número de soldados muito maior do que o povo de Judá e saqueava toda a agricultura, o plantio, a colheita, não deixava nada. E como não bastasse quem resistisse, eles matavam ou levavam para ser escravo. Mas olha só o versículo 6: saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, muro de Jabiné e de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Sabe o que é isso? Uzias trouxe Deus para Deus. Nós precisamos de livramento, nós precisamos de segurança. Não adianta nada a gente plantar e na hora de colher o inimigo vem e leva tudo. Não adianta nada o povo não ter uma expectativa de vida, que na área da segurança nós estamos defasados. Nós somos muito vulneráveis, porque a gente não tem proteção.
as 3 cidades aí entre os filisteus que tinham bases militares, quebrou todas elas. Não há muralha que não quebre quando você busca Deus. Nenhuma muralha é considerada intransponível quando um servo, uma serva resolve buscar o seu Deus. Então Deus garantiu para eles livramento, proteção. E não só isso. A Bíblia diz que na área financeira ele chegou a cavar torres no deserto. Ele prosperou tanto que não tinha mais aonde plantar. Aí ele foi para o deserto e falou: mas como é que pode os rei Uzias? O deserto só tem areia, terreno, lá, não tem água. Ele falou: pois é, nós vamos cavar poços no deserto. Aí ele falou: não, peraí, essa história não funciona. Como é que vai cavar poços no deserto? Não existe isso. Pois é, não existe para vocês, mas para o Deus que eu busco, Ele pode. E a Bíblia deixa aqui no versículo 9 bem claro que ele edificou torres em Jerusalém, e no versículo 10 edificou torres no deserto e cavou muitos poços, de sorte que no deserto virou campina, lavradores, vinhateiros das montanhas, campos férteis, e se tornou amigo da agricultura. Então agora a questão da área econômica do povo, a prosperidade apareceu sobre Jerusalém e Judá. Então Deus começou a prosperar. Aquilo que havia sido anteriormente devastado, agora começa a prosperar. Agora tem de sobra. Agora tem os depósitos guardados de sobra. Está lá nas prateleiras de sobra. Tem comida para todo mundo. Agora o inimigo não se levanta mais. Porque tem Deus guardando. Tem Deus defendendo o povo. Então, agora você entende porque o Isaías começa a falar no capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias. Você entende a importância desse rei? Porque era um reformador, era um homem de Deus, era um homem respeitado na nação e nas nações vizinhas. Porque a notícia logo chegou lá nas outras nações, ninguém queria guerrear contra Judá, porque falou: não dá para lutar contra aquele povo. Eles têm um Deus que nós não temos. O Deus deles defende eles, guarda eles, protege eles, eles prosperam, eles são diferenciados. Mas escute, uma tragédia aconteceu em Judá, uma perda enorme. O trono de Judá está vazio, a nação está sem o seu chefe de estado, sem o imperador, sem o seu líder que administra o povo. E Isaías está preocupado, temeroso quanto ao futuro. Aí Deus resolve mostrar um pouquinho da sua glória. Glória, para você entender o que é glória, nós não temos condições de explicar pormenores, mas é a soma de todos os atributos de Deus: sua graça, misericórdia, amor, bondade. Isso é glória. Algo estupendo, majestoso, incomparável. Então Deus mostra um pouquinho para Isaías, só para ele experimentar um pouco. Pronto, ele está com o coração apertado, com o pensamento de preocupação. Ele, que é um profeta, um judeu, assim como toda a nação de Judá, preocupado. Então ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus está mostrando para Isaías algumas coisas, e Ele está se revelando aqui nessa manhã para você, para mim também. Isaías vê alguém assim, sentado.
queria sentar nesse posicionamento? É alguém que não está preocupado. É alguém que tem o comando, que tem o domínio. É alguém que do trono não pode ser tirado. O seu trono não sofre ameaça. Ninguém pode removê-lo, tirá-lo. Ninguém. Até porque ele está no alto. E a altura, nesse sentido, fala que ele não pode ser alcançado. Os homens tramam ir à Lua, e até tem um projeto para voltar de novo lá. Algumas projeções para o planeta Marte, mas não pode chegar no alto e sublime trono. Nem Satanás, nenhum dos demônios, só na escala e na altura de Deus, só tem ele lá. Aleluia. O seu trono é inalcançável. Aleluia, glória a Deus. E ele faz questão de relatar, é um sublime trono. Sabe que a palavra sublime, admirável, excelso, inigualável, extraordinário. Então Deus está falando para Isaías assim: ei, aí na terra, o trono de Judá está desocupado. O meu não, eu estou nele, sentado. Aí na terra, alguém que estava sentado no trono morreu. Eu não conheço a morte, eu de eternidade sou Deus. Eu não morri e eu não morro. Antes que o mundo existisse, eu já era. Eu não tenho começo e eu não tenho final. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se ele está sentado é porque ele está calmo, ele está tranquilo, ele é absoluto, ele é inamovível, ninguém pode tirá-lo, mover ele, empurrar ele. Sai daqui. Não vamos fazer o impeachment de Deus, jamais. Aleluia. Vamos tirar a força. Aleluia. Continua a mesma coisa. No céu nada mudou. Eu continuo sentado no meu trono, no comando, no controle, possuo as rédeas das nações e não estou preocupado com nada. Aleluia. Porque nada ameaça o meu poder, o meu trono, porque eu sou o que sou, o soberano absoluto, faço o que quero. Não dou explicações a ninguém, não recebo ordens de ninguém, sugestões, opiniões ou críticas jamais me afrontarão, porque eu não mudo, sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Dá para crer nesse Deus? Dá para confiar nesse Deus? Deus está falando para Isaías. Se você é meu servo, meu profeta, então fica tranquilo, meu filho. Você acha que eu não estou sabendo o que aconteceu aí em Judá? Não é só em Judá, eu sei o que acontece no mundo inteiro. Não tem uma notícia que me pegue de surpresa. Não tem inédito para mim, não tem nada que eu não saiba. Se eu conheço os pensamentos dos homens, se eu sei as palavras que eles vão pronunciar antes que eles falem, eu já sei. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Ele está dizendo para Isaías: fique tranquilo, Isaías. Você está preocupado com o futuro da nação. Quem será o próximo estatista? Quem será o próximo monarca? Quem será o próximo imperador? Aleluia. Pois eu vou continuar mandando em Judá.